Olá, nós vamos dar início agora à aula sobre como identificar a janela de sono do seu bebê. Eu falei que existem umas tabelas em que o bebê fica acordado, né? A janela de sono é o tempo que o bebê consegue ficar acordado entre uma soneca e outra. Existem umas tabelas que dizem mais ou menos, mas como eu já falei, não é regra. A gente não pode encaixar nossos filhos em tabelas, senão a gente começa a se frustrar quando não dá certo. Então, é uma média que funciona com alguns bebês, com outros não. Por isso, eu tenho um método que eu identifico o tempo que o seu bebê realmente consegue ficar acordado. Então, eu vou te ensinar como isso procede, como isso acontece, e você vai identificar o tempo do seu bebê, o tempo que ele consegue ficar acordado entre uma soneca e outra. Nós chegamos na parte mais importante do curso. Essa aula é uma das mais importantes, eu considero a aula que você realmente precisa prestar muita atenção. Se você está em um momento mais agitado, está fazendo alguma coisa enquanto está ouvindo essa aula, para, ou então deixa para assistir ela em outro momento, porque dela vai depender o sucesso de toda a noite de sono do seu filho. Quando o bebê ele não tira as sonecas durante o dia, a gente entra em um ciclo vicioso. A gente tem um bebê irritado que não consegue dormir, em seguida a gente tem uma mãe estressada porque tentou colocar esse bebê para dormir e ele não conseguiu, a gente tem uma mãe sem paciência, um bebê que grita, uma mãe que não tem paciência para lidar com esse bebê. Vai ter um bebê que após muita luta ele vai conseguir pegar no sono, mas aí ele vai acordar de forma muito rápida porque ele não estava relaxado o suficiente, então ele pega no sono após muita luta e já em seguida ele acorda, vai dormir mais tarde à noite, na questão da noite. A mãe não vai conseguir fazer o ritual noturno que eu já falei aqui, e aí ele vai ter um sono noturno muito ruim, com muitos despertares. E no dia seguinte tudo vai se repetir. Então é por isso que essa aula é tão importante, é por isso que você precisa identificar a janela de sono do seu bebê e fazer com que ele tire as sonecas corretas ao longo do dia, para que no final do dia ele esteja relaxado e consiga pegar no sono rápido e tenha a noite com a quantidade de despertares menor possível, que ele acorde o mínimo possível. Primeiro de tudo, não confunda sinais de sono com tédio. O que geralmente as pessoas dizem, esse bebê está entediado, o bebê começa a dar os sinais de sono, ele está entediado, vamos passear, dá um brinquedo novo para ele, olha aqui o Baby Shark, olha aqui o Mundo Bita, começa a hiperestimular o seu filho. Não faça isso, não fique hiperestimulando o seu bebê quando ele estiver próximo da janela de sono dele. Isso é totalmente errado e dificulta ele relaxar e voltar a dormir. Primeiro, eu vou te ensinar como identificar os sinais de sono do seu filho. Quais são os sinais de sono? Ele vai começar a reduzir os movimentos. Então, o bebê que estava bem agitado, bem ligado, ele começa a ficar mais quietinho. E ele se sente ainda mais irritado, ele fica com a irritabilidade mais aguçada, como se nada conseguisse mais entreter ele. Ele vai diminuir os movimentos, vai ficar mais irritado, ele começa a pedir colo, depois que está no colo ele quer ir para o chão, aí depois que está no chão ele quer voltar para o colo. Isso aqui é clássico. Quando nem o colo nem o chão satisfaz o bebê. Ele começa a coçar a orelha, ele fica inquieto, perde o equilíbrio, ou seja, se ele está sentado ele começa a virar para o lado, ou isso para bebês maiores, né? Bebês recém-nascidos já é mais difícil você identificar esses sinais, mas também ele dorme bem mais do que um bebezinho maior. E o bebê maior ele começa a perder o equilíbrio, se ele está sentado ele fica virando para o lado, perde o interesse por brinquedos, ele está com um brinquedo do nada ele perde o interesse, você mostra outro e ele também não quer. Joga os brinquedos no chão, choraminga, fica com os olhos mais, aquela expressão mais caída, os olhos mais caídos, empurra o seu corpo com a cabeça ou fica esfregando a cabecinha no seu ombro, procurando o peito, se ele mama, né? E por último, ele esfrega o olho e às vezes ele pode até bater a cabeça em algum lugar. Tem alguns bebês que batem. Gustavo batia a cabeça na cama, ficava meio que dando cabeçada na cama, caindo e esfregando os olhos. Esfregou os olhos é batata. Quando ele esfrega os olhos, é porque ele já está no ápice do estresse, assim, ele já está pedindo para dormir mesmo. Então, o ideal é você identificar todos esses sinais antes dele esfregar os olhos, de puxar o cabelo e de puxar a orelha. Ele fica, puxando a orelhinha, puxando o cabelo, já fica assim, puxando o cabelinho. Identifique os sinais antes. Quais são os primeiros sinais? Perder o interesse por brinquedo, jogar o brinquedo longe quando você dá, ficar pedindo colo e chorando sem motivo. Que você acha que ele quer passear. Sabe quando você acha que ele está entediado? Não é entediado.
muitas vezes pode ser, geralmente é o sono. Então, identifica antes dele coçar o olho, porque coçou o olho já é batata, é porque realmente ele está no máximo de sono. Então, se você identificar isso, não fique hiperestimulando seu filho, dando uns brinquedos, colocando TV, essas coisas, ou deixar que alguém fique hiperestimulando ele. Não, é o momento de você começar a acalmá-lo. Então, desliga tudo em casa, deixa o ambiente tranquilo e vai acalmando ele para iniciar aí a janela de sono dele, que é para ele começar a tirar a soneca dele. Tem uma tabelinha que eu vou colocar aqui na tela para você ver a média de tempo que o bebê fica acordado. Volto a dizer, é só uma média e em breve você vai saber identificar o seu filho e eu vou te explicar já como funciona. Geralmente de 0 a 3 meses o bebê fica de 40 a 60 minutos acordado. De 3 a 6 meses ele fica de 60 a 80 minutos acordado. De 6 a 1 ano ele vai ficar de 2 a 3 horas acordado e mais de 1 ano ele consegue ficar até 4 horas acordado. Isso é uma média para você tomar como base. Cada bebê ele é único e muito individual. A janela de sono ela não consegue ser aplicada em caso de salto de desenvolvimento, nascimento de dente, todas essas coisas, porque tudo isso interfere muito. É normal o bebê perder o sono, ficar mais agitado. Então, essa tabela aí que você está vendo, ela é para você tomar como base, é uma média de quanto tempo fica o bebê acordado. Gustavo, por exemplo, com 6 meses, ele consegue ficar 3 horas acordado. Às vezes até um pouquinho mais, dependendo, mas com 3 horas já é o máximo dele. E aí, como eu vou te explicar agora como você captar essa janela de sono, eu já começo a preparar todo o ambiente quando eu percebo que está próximo de fazer essas 3 horas. Então você viu aí a janela de sono e agora eu vou te ensinar a como você aplicar essa janela com o seu filho. Você vai pegar primeiro de tudo uma agenda. Eu vou até deixar um material aqui em PDF para você baixar. Se você tiver impressora, você pode imprimir que vai ficar mais fácil. Eu vou deixar uma tabela para você anotar. Você vai fazer algumas anotações. Quais serão elas? Eu vou deixar uma tabela para você baixar, tá em PDF. Se você tiver impressora, você pode imprimir ou ir em alguma lan house fazer a impressão, porque vai te ajudar. Ou caso você não queira, você pode anotar na sua agenda. Eu vou colocar na tela aí para você ver também, para ficar mais fácil você visualizar. Então aí na tela tá aparecendo a tabela e vai ter o horário que você precisa anotar, o horário que ele acorda, você vai anotar o horário do sinal de sono e o horário da primeira soneca. Você vai repetir essa anotação durante uma semana. Durante uma semana, todo dia você vai anotar. Então, por exemplo, qual horário que ele acordou? Acordou de 6 horas, certo? Qual horário do sinal de sono? Ele começou a dar sinais de sono de que horas? Bom, meu bebê tem 6 meses, acordou de 6 horas e começou a dar sinal de sono 8 horas da manhã. E qual o horário que ele pegou no sono de fato? Ele conseguiu dormir de 8h30, por exemplo. Então você fez essas anotações, você vai anotar isso aí durante uma semana. Depois você vai encontrar um padrão, porque você vai ver que ele vai começar a sentir sono sempre no mesmo horário. O horário da primeira soneca ele vai se repetir em alguns dias. E isso aí vai ser o padrão de sono do seu filho. Então, identificou, agora é a sacada, o pulo do gato. Você identificou o padrão de sono, você vai reduzir todos os estímulos do ambiente antes do horário que habitualmente ele sente sono. Tudo isso para que o bebê pegue no sono com facilidade. Então vamos lá, vai acompanhando aí na tabela. O horário que ele acorda é 6 horas, geralmente ele acorda às 6 horas. Às vezes acontece dele acordar mais cedo, mas geralmente ele está acordando às 6 horas. Então anota aí, horário que acordou 6 horas. Horário do sinal de sono, ele começa a dar os sinais de sono de 8h30. Quando é 8h30 eu já percebo que ele começa a coçar a cabeça, perder o interesse pelos brinquedos, a ficar querendo colo. Então, de 8h30 ele já dá os sinais de sono. De 9 horas, ele já tira a primeira soneca, que é o tempo que eu vou reduzir os estímulos do ambiente. Eu começo a preparar todo o ambiente para essa janela de sono. Você pega com sucesso e ele consiga tirar a soneca dele. Se ele dá os sinais de sono de 8h30, às 8h40 eu já começo a ajustar todo o ambiente. Por quê? 20 minutos antes das 9 horas, que é quando ele tira a primeira soneca. Ele tira a primeira soneca dele às 9. Então, 20 minutos antes eu já começo a reduzir a preparar todo o ambiente. Eu já fico em um ambiente bem tranquilo, eu canto baixinho para ele. Muitas vezes, geralmente eu fico na rede, me balançando. Não tem TV, não tem som, não tem barulho, não tem brincadeiras que mexem com ele, pelo contrário, é um ambiente que vai reduzindo os estímulos. Eu fico na área,
não é um ambiente escuro porque ele já está habituado a dormir num ambiente claro, com a luz do dia. Mas se o seu bebê dorme em um ambiente escurinho, você já fecha todas as janelas. Eu tiro os brinquedos barulhentos, não uso mais brinquedo, não uso celular, fico na rede me balançando com ele. Aquele ventinho já deixa ele bem relaxado, o balanço da rede já vai deixando ele bem relaxado e isso vai acalmando o bebê. Com isso eu estou estimulando ele a ficar mais relaxado para que quando chegue às 9 horas, que é o horário que ele realmente sente sono, ele vai pegar do sono com muito mais facilidade. Então eu faço tudo isso. A grande sacada é, quando você fizer essas anotações nessa tabela que eu vou deixar disponível aqui, você vai identificar um padrão, você vai ver que o seu bebê está sentindo sono sempre no mesmo horário. Então, no exemplo de Gustavo, ele sente sono sempre às 9. Então, 8h40 eu já começo a preparar todo o ambiente, eu já não agito mais ele, eu fico na rede, me balançando, levando um ventinho, cantando. E aí, quando dá 9 horas, 5 para as 9, geralmente ele já está no sono, ele já está pegando no sono, sem chorar, de forma tranquila, bem relaxado. E aí eu saio da rede, deixo ele lá, fico observando. E você pode transportar para o carrinho, para o bebê conforto, para o berço, né? Depende de onde o seu bebê faz a soneca. Geralmente eu deixo o Gustavo na rede. E ali ele fica e ele tira a soneca dele. Agora que ele já está com 6 meses, a soneca da manhã é bem mais rápida, 30 minutos, 40 no máximo, dependendo do dia. E à tarde ele tira uma soneca mais longa de 2 horas, conforme eu já expliquei o padrão de sono de acordo com cada idade. Então, é isso que você tem que fazer. A grande sacada é você preparar o ambiente antes do horário que ele sente sono. Porque o que acontece com muitas mães? O bebê está durante o dia lá e fica estressado, irritado, esfregando os olhos. Ah, esse menino está com sono. Aí vai colocar o bebê para dormir. Mas o ambiente não estava silencioso, não tinha nada preparado. Tudo que eu já ensinei não estava preparado. E aí a criança não consegue dormir. Aí diz, como que o bebê está com sono e não consegue dormir? Exatamente, ele está tão estressado, ele está tão irritado que ele não está conseguindo relaxar. Então é isso que você tem que fazer, identificar o horário de sono dele. Depois que você identifica esse horário de sono, você vai fazer a preparação do ambiente 20 minutos antes de que ele sente sono. Porque quando ele chegar a sentir sono, ele realmente já vai estar relaxado e aí ele vai conseguir dormir de forma muito rápida. E aqui eu quero fazer uma observação. Não adianta você identificar a janela de sono do seu filho, saber o horário que ele dorme, começar a fazer a preparação 20 minutos antes do horário que ele sente sono e não ajustar os estímulos, não ajustar o ambiente da sua casa. Não adianta você querer colocar um bebê para dormir no meio de um furdunço, no meio de uma gritaria, de uma casa que tem um som ligado alto, uma TV ligada. Ah, mas é que eu gosto de ficar ouvindo o som da TV. Isso não é um hábito saudável, sinto muito dizer isso, mas não é um hábito legal. A melhor decisão que a gente fez na minha casa foi não ter TV. A gente tem um aparelho, mas a gente não tem antena, a gente não colocou. No início eu fui muito resistente porque eu era uma pessoa viciada em novela. Eu sempre assisti muita novela. Para você ter noção, eu começava a assistir Malhação e eu só terminava depois da novela das 9. Sempre fui assim. Mas o meu marido, ele sempre foi averso à TV. E hoje eu vejo o quanto isso foi bom pra mim, não ter esse hábito de assistir TV. No início eu fui muito resistente, eu não queria. A gente discutia porque eu dizia, eu quero a TV, você só 1 hora de TV por dia não faz mal. Mas gente, faz. Não é legal, não tem esse hábito. Então, com o tempo, eu comecei a me policiar. Hoje eu não sinto mais falta nenhuma. Eu não assisto TV. E quando eu vou para casa da minha mãe, que tem TV, eu passei 2 semanas lá e eu não assisti TV um dia sequer, porque eu já estou habituada a não assistir. Então, é um hábito que no início é difícil a gente tirar. Eu sei, eu entendo, porque eu sou prova viva disso. Foi difícil para mim, mas a gente consegue. E é bom para os nossos filhos eles não terem essa atitude de esse hábito de assistir. Então, a gente acha que aquele TV que fica ligada é um som produtivo. A gente acha que aquela TV que fica ali ligada, só falando aquela voz, você tá na cozinha fazendo alguma coisa e a TV tá ligada, você acha que isso não influencia, mas para o seu bebê influencia. Porque ele tá ali, ó, ligado, o bebê ele tá atento a tudo o que acontece no ambiente, então ele fica sempre captando. Se tem um ambiente silencioso, ele fica presente no aqui e agora e ele fica ali um bebê mais tranquilo. Então, se você puder e quiser
abdicar desse hábito, vai ser melhor para você. Você vai ver a diferença no seu dia a dia com seu filho. Então, começa a fazer isso, mesmo contra a sua vontade, achando que isso é besteira, mas começa alguns dias, não assistir TV perto dele, deixar a TV desligada, fazer outra coisa, interagir com seu filho de outra forma, dar um brinquedo para ele, ou brinca com seu filho de outra forma. Começa, se você puder. Eu entendo que tem pessoas que têm que trabalhar e muitas vezes só tem a TV, mas o máximo que você conseguir evitar, evite, vai ser bom para você e para o seu filho. Eu quero que você entenda que não é só um fator em específico que faz com que o seu filho tenha noites de sono mais tranquila e um dia mais tranquilo. Entende que é todo um conjunto? Não é simplesmente querer que o bebê durma, não, mas é uma reeducação de hábitos que a gente tem que fazer enquanto adultos para que o bebê ele cresça com hábitos saudáveis. Então, é um ambiente tranquilo, a redução de estímulos, é saber identificar os sinais de sono, é começar a fazer o seu bebê dormir 20 minutos antes, é todo um contexto, é tudo isso que eu já falei e venho enfatizando ao longo do curso. Não é apenas uma atitude em específico, mas é um conjunto, é um dia a dia, é uma rotina que você vai construir com seu filho. Eu quero que você entenda isso, que não existe fórmula mágica, não é de uma hora para outra que seu bebê vai começar a dormir bem. Hoje eu tenho um bebê muito tranquilo, que pega no sono rápido, que tem apenas 1, 2 despertares noturnos, que mama e volta a dormir, que tira sonecas durante o dia, mas tudo isso porque é todo um contexto organizado. Eu estudei, eu vi que isso fazia diferença e eu coloquei em prática, eu decidi colocar em prática. E se você fizer tudo o que eu estou dizendo aqui no curso, você também vai obter esse resultado. Se você decidir colocar em prática tudo o que eu estou te falando aqui, possa ser que no início seja difícil? Sim, pode ser. Se o seu bebê é recém-nascido, possa ser que seja mais fácil você instituir essa rotina, porque ele já vai crescer sabendo disso e você já vai estar mais habituado. Se o seu bebê tem 5, 6, 7 meses, 4 meses, talvez ele já venha de uma rotina anterior e para você também vai ser difícil alterar. Eu entendo isso, eu sei que é difícil, mas você vai ver que a longo prazo os resultados são muito melhores. Você vai ver que conforme você colocar em prática, isso vai fazendo a diferença no seu dia a dia. Então, decida e coloque isso em prática que você vai ter bons resultados. Vou encerrar essa aula por aqui e na próxima aula eu vou falar o que fazer quando a gente sai da rotina, porque acontece você sair com o bebê e tal, e sobre o uso de ruído branco no dia a dia. Então, até a próxima aula.